Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast. Esse lugar, esse ambiente, esse momento, onde você aprende e conhece um pouco mais do nosso ministério e também das nossas obras, daquilo que nós temos feito. E hoje nós estamos com um convidado para lá de honroso para a nossa mesa, Reverendo Hermes Maia. Muito obrigado, Reverendo, por estar aqui conosco. Não daria para ser de outra forma começando este nosso episódio, lendo, senão, o Credo dos Apóstolos. Queria agradecer o seu momento com a gente. Será um momento em nossa mesa muito honroso poder ouvi-lo e aprender com o Senhor. Eu que agradeço o generoso convite de vocês e vendo vocês aqui antes de iniciarmos esse podcast, me rejuvenesce. É bom sempre estar com jovens, estudiosos, alegres, teólogos, e isso sempre é muito bom. Eu estou muito alegre de participar e eu espero e tenho certeza que será muito bom para todos nós. Muito bom. Amém. Vini, por favor, faça as honras de poder falar certeza ao público quem é o nosso convidado, contar um pouco da sua história. Sim. Antes de tudo, o Reverendo Hermes Maia, eu tenho um contato praticamente semanal com ele. É uma bênção, né? Uhum. Porque ele escreve regularmente para vários sites, inclusive para o Voltemos Evangelho. Né? Então, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco na nossa mesa, pastor. O Reverendo Hermes Maia, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, integra a equipe de pastores da primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Ele é formado em teologia, filosofia e pedagogia. Ele é mestre e doutor em ciências da religião. Leciona em diversos seminários ininterruptamente desde 1980. Tem experiência na área de teologia sistemática, lecionando há mais de 40 anos, história da reforma protestante e atuando principalmente nos seguintes temas de João Calvino, teologia reformada e cosmovisão reformada. Faz parte de diversos conselhos editoriais de revistas de teologia e de ciências da religião. Tem mais de 40 livros escritos e mais de 1.500 artigos publicados. Leciona em diversas instituições de ensino superior no Brasil e publica diariamente em suas redes sociais um artigo e um vídeo, como eu comentei também no Voltemos ao Evangelho. O pastor também tem aulas no Cursos Fiel aqui conosco e também esses dois excelentes livros, e o qual a gente vai estar falando mais hoje, que é o Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é um baita de um comentário do Credo dos Apóstolos. Muito bom. Vini, obrigado pela introdução, nosso querido Reverendo. Reverendo, eu até me vesti diferenciado hoje, né? Eu normalmente não coloco terno e colete. Eu falei, hoje a nossa mesa ela vai estar com um sabor diferenciado. Eu preciso estar, no mínimo, ao mesmo nível, né? E falando justamente de um dos livros nossos que é um grande volume, né? São poucos dos nossos livros que chegam a esse volume como o do senhor. E eu acho que a primeira pergunta é por que escrever um livro sobre o credo? O que motivou o senhor, o que o senhor viu, talvez no nosso cenário brasileiro, na igreja, para falar, nós precisamos reafirmar isso, nós precisamos ter em mente o credo como esse jovem que vos fala, não pôde nem recitá-lo de cor, né? Precisou de auxílio do material. Por que escrever sobre o credo? Olha, deixa eu começar por uma outra ponta. Sim. Eu aprendi com um autor ateu, espero que você possa falar aqui. Sim. Feuerbach. Eu sustento que a gente aprende nos lugares suspeitos e nos lugares insuspeitos. Eu sigo isso como princípio de vida. O que eu chamo de lugar suspeito é aqui, onde nós estamos. Uhum. Digamos, um lugar de estudos, de gravação, academia, igreja. Então, eu suspeito que vou aprender. Pronto. E é o lugar insuspeito. E o lugar insuspeito nos ensina também, se a gente quiser aprender. Eu posso aprender vindo de carro com o seu bispo, que me trouxe. Sim. Posso aprender numa fila de ônibus, posso aprender com um autor que eu não gosto,
que às vezes eu sou obrigado a ler. Posso aprender com a faxineira da casa, do seminário. Então, isso é muito bom porque você se abre para o mundo. Eu chamo isso de lugar insuspeito, porque eu nunca suspeitei que pudesse aprender. Então, esse é um ponto para mim. Bom, e na sua questão, o Feuerbach falou uma coisa que me marcou muito na minha juventude, ou na minha quase juventude, de que as verdades elas não vêm necessariamente com luzes. Às vezes a gente fica esperando luzes, grandes eventos, momentos grandiosos. E eu defendo uma teoria de história que deve ser bobagem, quando você pensa... eu vou falar sobre outra teoria. Eu não gosto de pensar sozinho. Eu ensino para os meus alunos, não ame pensar sozinho, mas também não tema pensar sozinho. Sim. Amar pensar sozinho é doentio. E temer pensar sozinho é covardia. Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Então, eu meço a história, tento medir a história, não pela grandiosidade do marketing, mas pelas consequências da história. O que aquilo resultou? Então, os grandes eventos da história, muitas vezes, começaram modestamente. O movimento metodista começa com aqueles jovens querendo orar. O movimento que dividiu a história do Ocidente, embora o Ocidente ainda não saiba disso, foi o encontro de um jovem, um homem mais velho, numa cidade endividada, promíscua, uma das mais promíscuas da Europa, num quartinho de hotel. Aquele evento, em 1536, por volta de julho de 1536, aquele evento foi um dos maiores eventos da história. Foi o encontro de Farel com Calvino. Aquilo foi um grande evento. A partir dali a história mudou. Então, ali foi um grande evento. Então, como nós olhamos as coisas. Esse livro, como em geral as coisas que a gente produz, tem uma origem muito modesta. Esse livro começou numa lição de escola dominical para a minha igreja. Uau! Uma igreja pequena que eu pastoreava. Que lá... lição, hein? Mas foi assim. E por que o credo? A questão primeira é que eu fiquei insatisfeito com a sequência de lições que nós tínhamos na igreja, e não vem ao caso porque agora, fiquei insatisfeito e resolvi escrever lições para a minha igreja. E o credo era porque era um roteiro, eu gosto de roteiros, ter um roteiro, e me pareceu razoável ter um roteiro sobre o credo. E eu comecei a dividir o credo, eu sou meio lerdo, então eu tenho que ler muitas coisas, assim, ler, reler, é difícil. Parece fácil para quem está de fora, né? Mas não é. Eu não creio em brilhantismo, eu creio em persistência. Bom, então, ler e reler, e fui dividindo o credo em proposições. Proposições, na época não tinha computador ainda, porque eu estou falando de 87, mais ou menos, 87, 88. E eu queria me comunicar com a minha igreja é uma igreja modesta. E eu tinha uma senhora na igreja, que ela está lá ainda até hoje, uma senhora que conhecia muito a Bíblia, muito íntegra. Não sei, ela não tem formação superior, mas é uma senhora muito crente, conhece bem a Bíblia, uma ótima mãe, líder. E eu defendo uma outra teoria, sou cheio de teorias. Eu me guio muito por isso, por aquilo que eu creio. É que se uma dona de casa não entende você, ninguém lhe entende. Você é uma dona de casa, não entende você, ninguém. Por quê? Porque a dona de casa domina as linguagens todas. A dona de casa ela domina a linguagem do entregador de gás, do pedinte, do cachorro, do filho, do marido que está choroso também. Ela, todas as linguagens ela domina, ela sabe. E o marido se enrosca. Bem a fulana. Pode deixar, bem, ela facilmente. O neto, deixa. Ela faz o meio de campo de todo mundo. Exatamente. Ela sabe, ela aprende. Então, eu escrevia meu texto, datilografava, corria, levava na casa dela, às quintas-feiras em geral. Isso está no livro, inclusive. Eu conto, não a teoria, eu não conto a teoria, eu conto o fato. Dona Neuraci Salerno. E eu brincava com ela, falei, Dona Neuraci, quando isso virar livro, eu vou mostrar para a senhora. Ela ria, ela não acreditava. Né? E eu corria na casa dela, levava o livro. Ela falava, pastor, isso aqui eu não entendi bem, não. Eu uso muita palavra entretanto.
Olha só. Eu sabia que usava tanto entretanto. Aí eu falei, atrás de entretanto, na máquina da fotografia, usava aquele corretorzinho branco, assoprava, tal. Imprimia. Tirava xerox do texto, distribuía na igreja, estudava 2 semanas, 4, até 8 semanas eu estudava um texto. E assim foi. Eu fui dividindo em proposições. Foi proposições. E aí foi, primeira proposição, creio. Aí eu falei, fé salvadora, creio. Em Deus Pai, paternidade de Deus. Creio em Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, nosso Senhor, senhorio de Cristo. E foi assim até o amém, até a lição do amém. Uau. Então, acabou se tornando, no que chamaram depois, que eu achei o nome pomposo, de um manual de teologia sistemática, que eu acho que é muito. Mas eu tratei das doutrinas bíblicas, como eu leciono sistemática há muitos anos, então a forma é mais sistemática, mas dentro das proposições do credo. Então, eu editei a primeira vez por volta de 89, pela editora Paráclitos, que era do Reverendo Walter. Sim. Que está sendo homenageado, né? Sim. Aliás, belíssima aquela entrevista com ele. Acho que foi postada ontem aquela. Sim, ontem. Ontem. Eu assisti hoje 1h41, 42 minutos, Exato. com muita alegria. É um grande amigo, o Reverendo Walter. Então, publiquei na editora dele, e a editora, o livro foi vendido, tal, e depois a Fiel se interessou. E o livro é o mesmo, com pequenas revisões, e fez esse trabalho magnífico de capa, rearranjo. Ficou lindo esse livro. Nem parece que é meu. Está muito bonito. Está muito bonito esse livro. Lindo mesmo. Um belo Ele livro. ficou muito bonito. O livro, eu fiquei muito alegre com esse livro. Mas a origem dele mesmo foi uma questão de escola dominical para a minha igreja. E quando saiu a primeira edição do livro, eu fui correndo na casa da dona Euracê e levei o livro e dei para ela autografado. Ela guarda até hoje esse livro. Pastor, é interessante o senhor falar sobre de usar o credo como uma linha base para nortear uma teologia sistemática. Se eu não me engano, o professor Franklin Ferreira, ele utiliza a ideia de que o credo dos apóstolos é uma base para fazer aquilo que eu entendo-se como um doutor, né? E, se eu não me engano, o próprio livro dele também fala sobre, tem um livro sobre o credo e tem a própria sistemática dele, segue essa ideia, assim. Há outros acadêmicos ou outros irmãos na história que utilizam-se do credo como base lá para desenvolver uma teologia sistemática. Calvino fez isso, inicialmente Calvino fez isso. Agora, quando eu fiz, eu não sabia nada disso, né? Eu fiz como um roteiro de escola dominical, não imaginava que isso interessasse outras pessoas. E isso eu fiz também, até antes do credo, eu fiz com o Pai Nosso. O Pai Nosso, eu tenho um livro que eu gosto muito, foi um dos livros que mais me deu retorno espiritual, foi o Pai Nosso. Estudar o Pai Nosso. Foi a mesma coisa, estudar com a igreja, depois eu preguei, aí depois que eu escrevi. Então, é muito edificante para a igreja. Agora, eu estou estudando o Salmo 23. Já tem uns 5 anos que eu estou estudando o Salmo 23 e pretendo, até 2025, acabar, não sei se Deus permitir. Mas algumas anotações dele é isso que eu estou publicando no Voltemos ao Evangelho. Sim. Aquelas anotações é algo do Salmo 23, que eu comecei a pregar em 2018, por aí 19, eu não me lembro mais bem. Eu sou lento, então depende de tempo. Tem pessoas, eu tenho alunos brilhantes que pegam, vêm logo. Eu sou Deus devagar, vai, volta. Eu vou caminhando assim dentro do meu ritmo. Né? Mas é assim, Deus me deu paciência, não me deu agilidade, vamos caminhando assim. Não, mas o bom é que ótimo. O Senhor me deu também persistência, né? Com certeza. Isso é super importante de continuar a ser constante, ainda mais na nossa fé, né? O Senhor nos ensina a sermos constantes na nossa fé e continuar confiando. Isso é super importante e reflete o trabalho, eu acho, muito isso do Senhor, né? Eu acho que o teólogo borboleta não é uma coisa... O que seria o teólogo borboleta? Eu inventei agora o teólogo borboleta. Okay. Mas olha que eu falo para meus alunos, para não ficar borboleteando. Okay. É ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou beija-flor, se quiserem. Okay. Nunca se aprofunda em nada, fica... um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e fica muita coisa. E esse meu mestre já falava, eu achava engraçado, né? Quando eu tinha 30 anos, eu achava que nada. E ele falava, Hermstein, olha, um
um grande pensador, mas grande era para ele, que era gênio, consegue desenvolver 2 temas na vida e pronto. Eu achava engraçado, achava que ia abraçar o mundo, né? Eu achava que era o cérebro do Pink lá, né? Vamos conquistar o mundo. Mas não é mesmo. Você não consegue. Você vê os grandes autores, e ninguém aqui está falando de ser grandes autores, mas dos grandes autores, eles fazem variações do mesmo tema. Pode observar, são variações. Pegue um autor, um dos que mais admiro hoje, que é o McGrath, Alice McGrath. Ele fala sobre ciência e reforma, mas ele é doutor em história e em ciência, né? John Piper, por exemplo. Exatamente. Satisfação. O Silvio Alegre, até o John MacArthur já falou, eu estou convencido, não tem uma entrevista com os dois? Com os dois juntos. A Fiel que publicou, não foi isso? Sim. Foi, né? Os dois conversando. Os dois conversando, que arrancou uma risada enorme, a ideia do MacArthur, né? Eu estou convencido disso, usou uma expressão do John Piper, eu sou fã do MacArthur também. Então, aí são variações. São variações para você ter tempo, porque passa muito rapidamente. Passa muito rapidamente. E se você quiser fazer algo mais sério, dentro das suas limitações, se dedicar com mais afinco a temas que as coisas vão convergindo, né? Vão convergindo para o mesmo ponto. Pastor, eu acredito que a leitura do credo que o Marcílio fez aqui possa, talvez, espantar alguns ouvintes, né? Porque é um documento muito mais conhecido, popular, entre os católicos. E tem até o termo Igreja Católica, né? É verdade. Tudo mais. E o credo é coisa de católico ou é coisa de crente também? É cruz credo. A gente vive num país de formação católica. E é sempre aquele perigo, aquele ditado medieval, né, de você jogar a bacia com água suja, jogar a criança fora, né? Então, nós protestantes incorremos nisso. E é compreensível essas coisas. Quer dizer, eu não aceito, mas compreendo. A gente vai envelhecendo, vai se tornando mais compreensível com algumas coisas e tentando pensar em como resolver o problema. Então, imagine agora, Vinícius, você, daqui a uns 5 anos, seu filhinho está com 3 anos, não, daqui a 10 anos, seu filhinho está com 8 anos, e perguntar, Vinícius, cadê o Jacozinho, né, seu filho? Vamos supor, estou profetizando. Simeão, eu quero que o nome dele seja Simeão. Simeão, tá certo. Cadê o Si? Cadê o Cici? Aí você fala assim, ele está na aula, foi para a igreja para uma aula de catecismo. Pronto. Foi para a igreja para aula de catecismo? É católico. O que aconteceu com você? O Ministério Fiel rasgou o contrato? O que aconteceu? Bom, então, no nosso país, a ideia de credo, catecismo, confissão, são associações católicas mesmo, que nós temos. E a gente não tem como escapar disso no primeiro momento, porque a gente pensa por associação, e é natural. Então, eu lembro, quando eu comecei o ministério, eu introduzi a leitura do Pai Nosso, olha só, do Pai Nosso, durante o culto. A igreja achava estranho. Eu me lembro que quando tinha o horário de verão, agora já não tem mais, não sei se vai voltar, horário de verão, era muito comum o crente atrasar para o culto, né? Ou quando chegava ou quando terminava, não lembro mais. Confundia os horários. Eu me lembro que uma vez eu estava introduzindo o Pai Nosso e uma irmã chegou no Pai Nosso. Falei, nossa, eu cheguei no final do culto. E não estava no final do culto, estava menos da metade. Porque havia um ditado, que eu acho que não é do tempo de vocês não sei se conhecem, cheguei para o Pai Nosso. Chegar para o Pai Nosso é chegar no final. Okay. Conhecia a expressão ou não? Eu ouço a do cheguei no Amém, né? Chegar no Amém, certo. Então, mas havia chegar no Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, quando é usado, é só para terminar o culto. E a minha tese era, por que tem que ser no final do culto? Porque não pode ser também no meio, porque não pode ser no início. Vai depender do que eu quero enfatizar no Pai Nosso. Eu posso, no meio do culto, dar ênfase ao louvor e querer usar o Pai Nosso. Eu posso querer dar uma ênfase à confissão de pecado e usar o Pai Nosso. Dá. Mas era espantoso. Pai Nosso no meio do culto, tal. Depois eu comecei a usar o credo no culto. Gente, aí era problemático. Era novidade de pastor jovem.
Eu já fiz a mesma coisa. Entende? Reparem, e eu fiz isso há 40 e poucos anos atrás, era mais problemático. Introduzi o credo no culto liturgicamente. Sim. Liturgicamente. Cara, não era toda semana, no máximo 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Na ceia. Na ceia que fosse liturgicamente, introduzir o credo no culto. Então, era difícil isso. Então, o caminho para isso é você ir explicando a igreja. Explicando. E você pode fazer isso profilaticamente. Não precisa esperar a crise. É claro que você vai resolver as crises, que você nem sabia que existiriam, mas pode ensinar preventivamente. A igreja, o ensino da igreja preventivo é importantíssimo. Só é mostrando que você tem uma herança magnífica e que você não pode jogar fora só porque é associado a catolicismo, que não é. Ou seja, isso não é um patrimônio católico. A nossa teologia não surgiu na Reforma. A Trindade não surgiu na Reforma. A divindade de Cristo não surgiu na Reforma. A humanidade de Cristo não surgiu na Reforma. É uma construção. Uma construção. O Espírito continua dirigindo a igreja à verdade e a igreja tem compreendido isso com maior profundidade. Então, é um caminho de explicação constante, com paciência, né? Como diz Paulo a Timóteo, né? Aqueles que se opõem, você instrui ou corrige, embora lá a palavra é ensinar, com paciência, na esperança de que eles se arrependam, no caso, e que eles possam ver a verdade, enxergar. É o trabalho pastoral mesmo. Agora, a associação existe. Mostrar que catecismo vem de catequel. Catequel está ligado a ensino e que não tem nada a ver com catolicismo, apenas uma palavra que foi associada à Igreja Católica, como usar, por exemplo, na ceia, Eucaristia. Soa algo católico, não é a palavra bíblica, né? Ação de graças, é um dos nomes para a ceia. Mas irmãos, hoje teremos a Eucaristia, o pessoal se assusta, né? É a ceia, a Eucaristia. Sim. É a ceia. Agora, você não precisa provocar a igreja também, né? Claro. Vai usar só os termos diferentes, né? Para provocar. Não, aí a coisa seria infantil. Tem que ter sabedoria, né, pastor? Exatamente. E sabedoria tem que pedir a Deus mesmo. Sim, com certeza. Eu digo que eu trilhei o caminho do Senhor, né? E eu fico até feliz porque eu errei como o Senhor errou, né? De ser um jovem auxiliando numa igreja e começar a trazer o credo dentro da liturgia de culto. E a parte mais interessante para mim é que eu sempre fazia a pergunta para os irmãos, no momento de escola bíblica dominical, sobre que parte do credo eles achariam que deveria ser trocada, alterada. Porque com essa compreensão de que esse é um credo católico, nós que somos protestantes precisamos talvez melhorar esse credo. E aí, com essa pergunta, sempre a resposta era a mesma. Isso é muito engraçado. Porque as pessoas sempre queriam tirar a parte da Virgem Maria. O problema não era nem a questão da Igreja Católica, mas a questão de Maria. E eu falava aos irmãos, nós precisamos dizer que realmente Maria era virgem. Né? Foi um nascimento virginal, foi algo dado pelo Espírito Santo. A gente precisa reforçar isso, porque isso são bases da nossa fé. E era algo super interessante de ouvir os irmãos esse tipo de questionamento ou de dúvida. Eu falei, nossa, mas a gente pode falar que Maria era virgem, falar de Virgem Maria? Não, irmãos, podemos falar. Faz parte da nossa fé, né? Faz muito parte da nossa fé. Então eu fico contente de poder... O senhor comentou, né, que como um jovem o senhor trilhou esse caminho. Eu falei, bom, então estou trilhando um caminho bom também. Mas assiste o preconceito com Maria, a gente às vezes tem o preconceito com Maria. Sim. Né? Aí mudou, né? A Igreja Católica não é católica, é universal. Universal. Eu não sei qual que é pior. Entende? Então, assim, entende? O nome, né? Exato. Entende? Exato. Você sabe como é que é o outro, melhor voltar para a católica. Então aí tem que esfriar o pessoal. É melhor voltar para a católica. Essa foi a melhor piada do podcast até hoje. Não, vocês estão interpretando minha piada. Eu falei a palavra. Exato. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, Vini. E aí, pastor, é interessante a gente notar, o senhor falou, né, que ela tem uma origem da igreja, né? Não é uma origem da denominação católica romana, né, Vaticano. E esse início do credo, né? O senhor consegue contar um pouco da história de... Tem várias teorias, sim, né? Sim. Talvez os apóstolos ali junto, cada um soltando uma frase, todo mundo junto, e todos se abraçam e falam, nós temos um credo agora, né?
É uma teoria antiga que foi logo banida, né? Que era romântica, né? A gente gosta de coisas românticas. Eu sempre digo que a gente gosta de coisa romântica e etérea. Etérea, né? Eu falo, é bom amar a África, né? Difícil amar meu vizinho. Entende? Porque a África ama vocês todos, né? Então, amar o próximo, ali, meu próximo, é difícil. Amar o genro é difícil. Né? Agora... Eu senti alguma coisa no ar aqui, né? Tudo bem, por favor, continue. Amar o sogro daqui a pouco, daqui a 9 dias. Isso. Vamos de coração, tá bom. Então, tudo abstratamente que eu estou dizendo. Sim, claro. Mas o fato é que amar alguém eteriamente, olha, eu amo, eu gosto. Agora, o amor envolve relações, né? E é aí que é complicado. Porque eu amo o mundo, eu amo a humanidade, é muito legal. Mas o problema está ali nas relações nossas, cotidianas, né? Que envolve atitudes concretas. Isso é muito mais complicado para nós. A sua pergunta foi sobre a origem do credo. Isso, né? O senhor falou sobre a questão romântica de serem vários discípulos. Certo. Então, essa visão de cada um falou, olha, eu creio em Deus Pai, aí Pedro, e ele é todo poderoso, é João, é criador do céu e da terra. Tolice. Isso não há nenhuma evidência concreta quanto a isso. O que se crê, e há documentos sobre isso, que nós teríamos um credo chamado credo primitivo. Credo primitivo, que seria a base do credo apostólico. O credo apostólico, a formação dele em termos documentais, como é que a gente trabalha historicamente isso? Nós trabalhamos com documentos assim. Qual o documento mais antigo que nós temos o credo como temos hoje? Então, o documento mais antigo que nós temos do credo como temos hoje, se eu não me engano, é do VI século. Okay. Então, tem um autor, o Philip Schaff, que é um grande historiador. Eu gostaria que ele fosse traduzido para o português, mas ele é do século XIX, a história são 8 volumes, vai ser difícil traduzir. Então, ele faz uma tabelinha que, se eu não me engano, o Gruden, na sua teologia sistemática, Vida Nova, não é? Sim. Gruden, teologia sistemática. Gruden, ele usa essa tabela, e cita a fonte lá embaixo, ele pega a tabela no final e usa. Ele pega as cláusulas do credo e pega quando determinada cláusula foi encontrada pela primeira vez. Então, ele foi mostrando essa cláusula, o documento mais antigo que nós conhecemos com essa cláusula foi nesta época. Ou essa cláusula aqui apareceu só num documento tal. Então, o credo mais antigo nós temos do II século e alguns acréscimos, que eu não vou lembrar de cabeça quais são as proposições, vai até o VI século. Então, o credo que nós temos, ele surge do II ao VI século. Certo. Bom, o credo, ele foi demonstrado na história a igreja ter grande amor por ele, porque ele é uma espécie de resumo da fé. Ele foi usado liturgicamente, como uma expressão de confissão de fé. Ele foi usado catequeticamente para ensinar a igreja, porque, de fato, é um sumário da fé. Se você pensar bem, é um sumário muito, muito objetivo da fé. Então, o credo tem esse valor de resumir a nossa fé, ele pode ser usado liturgicamente e ele serve como uma declaração singela da fé cristã. E ele sempre foi o credo mais amado. Talvez pela sua simplicidade e profundidade. Já houve quem propusesse, por exemplo, reunir a fé cristã apenas em torno do credo. Olha, o credo vai ser o elemento unificador e pronto. É pouco, eu sei que é pouco, mas já houve quem propusesse isso, esse tipo de ideia. Porque você observa na fé cristã, não há problemas quanto ao credo. Nem a igreja ortodoxa, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, não tem problemas nenhum quanto ao credo. São doutrinas comuns aos evangélicos, e católicos e a igreja ortodoxa. Sim, ele poderia até ser usado como um ponto de contato
para conversar com algum cristão católico, por exemplo, né? Sim, é verdade. Olha, você tocou num ponto muito interessante. Eu penso nisso porque a minha igreja tem uma paróquia na rua da nossa igreja. Ou a nossa igreja está na rua da paróquia, não sei. Né? E poderia ser, por exemplo, a gente vai começar um estudo no credo dos apóstolos, por exemplo, e convidar os vizinhos, né? Poxa, Olha, seria legal, né? Olha, muito sábio, muito sábio. A gente a gente tem o mau hábito de começar pela antítese. E a gente pode começar pelos pontos de contato. A fé cristã é antitética, sem dúvida. Mas ela não é antitética porque eu gosto. Ela é antitética no que ela é antitética. Né? Esses dias eu gravei um vídeo que eu faço minhas devocionais e gravo o vídeo. Depois eu fico vendo, nossa, bom. Mas eu gravei esses dias, mas não foi ao ar ainda. É sobre o E e o OU. E e OU. Eu gostei até, mas quem sou eu para avaliar meus vídeos, né? E minha questão é essa, que você não precisa criar ou onde pode ser e. Então, minha questão era sobre tradição e Bíblia. Eu não preciso falar Bíblia ou tradição. Por que não Bíblia e tradição? A Bíblia, ela está junto com a tradição, a menos que se oponha. Aí, quando é Bíblia ou tradição, é a Bíblia. Joga fora a tradição. Porque ambas têm autoridade, só que para nós a única autoridade infalível é a palavra. Amém. E a tradição é uma autoridade que eu chamo de relativa ou derivada. Sim. Ela é um eco da Bíblia. Isso. Então, a Confissão Gaulesa, que acho que a gente não tem em português, o artigo 5º, ela é fantástica. Sinteticamente, ela fala que crê no credo atanasiano, o credo dos apóstolos, credo, não lembro se é Calcedônia que ela cita, porque estão de acordo com as Escrituras. É isso. Então, ali é conectivo. Então, nós ficamos criando ou quando poderia ser e. E outras vezes, aí isso eu já não disse no vídeo, me ocorreu na hora, você cria um ou onde deveria ser e outras vezes você cria e onde deveria ser ou, por falta de discernimento. Porque entram duas categorias, que essas me preocupam muito, muito. É a falta de distinguir a questão da diferença e da excludência. Sim. Isso é uma questão muito sutil. Diferença é uma coisa, excludência é outra. Nós podemos falar coisas diferentes e nós não estamos nos excluindo. Você está falando, olha, eu gosto muito do vermelho. E eu posso estar falando, eu gosto muito do azul. Aí. Mas você não disse que não gosta do azul, nem eu disse que não gosto do vermelho. Nós falamos coisas diferentes. Agora, você pode dizer que gosta muito do vermelho e não gosta do azul. E eu posso dizer que gosto do azul e não gosto do vermelho. Nós nos excluímos. E quando a igreja ela perde essa dimensão, que aí é que está o problema, nós fazemos sínteses onde não há síntese, onde há antítese. Aí surge o sincretismo. E Satanás, ele usa deste método com muita sutileza. Paulo fala em Efésios 4, eu creio, sobre que Deus deu apóstolos à igreja, mestres, pastores e mestres, que é a mesma coisa, para que nós não sejamos conduzidos por todo o vento de doutrina, né, segundo as artimanhas de Satanás. A artimanha ali é uma palavra importante, é uma palavra de onde vem o cubos, que chegou para nós como dados. E a figura que eu uso é a figura... Em São Paulo tinha muito isso, em 85, quando eu cheguei em São Paulo, daquelas forminhas, você deve ter visto isso, talvez vocês não, tinha uns caras que montavam uma banquinha, tipo cabelô, e com 3 forminhas, com uma bolinha dentro, e ficavam aquelas forminhas lá, blá, 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 e você achava que conseguia acompanhar os caras. Eles eram muito rápidos com aquilo ali. E você... está aqui, e errava. Você tinha certeza que a bolinha estava ali e não estava, estava na outra, tal. Bom, então, aquilo é artimanha. Então, aquilo se assemelha para mim à astúcia de Satanás, o jogo de cubos, o truque. Então, Satanás fala assim, não, eles estão falando coisas diferentes. Mas não é diferente. São coisas excludentes. E você está juntando coisas que se excluem. Você está colocando a laranja podre
junto com um saco de laranja boa e fazendo o mesmo suco. E aquela laranja podre estragou todo o resto. E outras vezes você está se degladiando com coisas que são apenas diferentes. Você está dando uma ênfase enorme à missão e eu estou dando uma ênfase enorme à teologia sistemática. E ninguém está dizendo que o outro não presta, Sim. Pelo contrário. Aí nós estamos agora, missionário é preguiçoso. E esse cara, esse cara é muito teórico. Cada vez esse cara vem para o campo aqui, ele vai para a Flechada dos Índios. E por que estão brigando? Ninguém, não estou dizendo que isso aqui é ruim, nem você está dizendo que eu sou ruim. Então, essa falta de categorização é muito ruim. Então, essa ideia sua de um ponto de contato, nós chegamos pelos pontos de contato, não pelas antíteses. Sim. Não é o caminho ideal, o caminho da antítese. A antítese existe e ela tem que ser pontuada quando for necessário pontuar. Sim. Mas não é o ponto de contato. Você é feio. O professor falou uma coisa certa. Bom que ele é belo aos olhos da noiva. Obrigado. E é bom que eu falando isso, você descobre quem é seu amigo, entende? Pastor, a ideia do credo, né, o senhor falou que ele vem sendo desenvolvido por vários séculos em várias preposições, né? Como que ele ajuda, então, nessa antítese em seus vários tempos, né? O que a gente poderia ressaltar de, talvez, heresias de séculos passados, do começo da cristandade, em que o credo foi necessário para falar isso aqui é o que nós cremos, é diferente disso que está sendo surgido por falsos mestres? Certo. O credo, ele, digamos assim, ele não entra, na minha perspectiva, tanto em debates. Ok. Isso, na minha perspectiva. Perfeito. Nicéia vai entrar mais nisso, o credo de Nicéia, o de Constantinopla e o de Calcedônia, que vai ser... Inclusive, eu trabalho com eles aqui em termos históricos, eu transcrevo eles aqui, abro notas de rodapé, de vez em quando eu gosto de nota. Então... Essa é uma brincadeira mesmo. Eu que sou editor que eu digo. É engraçado que esses dias nós falamos que o reverendo viria para cá, e aí o nosso diretor falou assim, não, uma coisa importante do Emerson é que ele não anda sozinho em seus livros. Nunca. Isso é verdade. Isso é super importante, muito eu bom. não ando sozinho, como dizia o rei, né? O rei, essa piadinha não é para vocês. Roberto Carlos, né? Bom, mas então, esses credos foram mais apologéticos. Okay. Mas, sem dúvida, quando você fala creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você elimina uma fé em termos de paganismo, Sim. de vários deuses, de deuses que se degladiavam entre si. Quando fala creio em Jesus Cristo, seu único Filho, você está dizendo que Jesus é o Cristo. Então, isso é uma declaração firme que combate uma compreensão de um judeu não cristão de que Jesus não era o Cristo, que ele é o nosso Senhor. Isso é uma declaração seríssima para o pagão romano, que dizia que César era o Senhor. Então você vai encontrar afirmações, creio no Espírito Santo. Então você está declarando que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força impessoal. Então há declarações apologéticas, mas mais moderadamente. Sim. Isso vai ganhando maior ênfase a partir dos problemas, porque a heresia é muito importante. Socialmente a heresia é importante. Eu não estou estimulando ninguém a heresia. Né? A vocação minha para a heresia foi naquele podcast. Levantem seus hereges. Então, não quero vocacionar ninguém a isso. Mas a heresia, quer dizer, Deus manda para o inferno herege, mas contribui de alguma forma, né? É a graça dele. Porque a heresia faz a igreja se posicionar. Porque às vezes está tudo muito calmo, a gente fica pensando que nós estamos falando a mesma coisa, tal. Aí, de repente, alguém vai dizer para mim que o termo que eu uso e ele usa, para ele é outra coisa. É diferente. Peraí, não, mas o que eu estou dizendo não é isso, não. Não, mas para mim é isso, peraí. Então eu tenho que dizer que eu creio que Jesus é o Cristo. Não, eu creio em Jesus, mas Jesus é um homem, tal, homem comum. Não, então eu creio em Jesus Cristo. Não, eu não creio. Aí o outro crê. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias, tal. Muito bem. Porque para mim Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Aí outro falou, não, filho de Deus, não, que isso? Ele era o Messias, lá, um homem poderoso. Não, então, olha... Uma pessoa muito iluminada. Isso. Então, crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, tal. Então, a heresia estimula... Não foi assim no cânon? A igreja ficou 4 séculos, praticamente, sem cânon do Novo Testamento. Só em 397 que a igreja foi selecionar e reconhecer o cânon do Novo Testamento. Foi preciso Marcion fazer um cânon dele totalmente despojado, todo desvirtuado, para que a igreja acordasse. Então, historicamente, a heresia, ela acorda a igreja para a realidade. A igreja, às vezes, fica perdida, parada, acomodada, e Deus nos desperta. Como eu creio que na pandemia houve, nós não sabemos ainda os desdobramentos disso, mas houve o despertar de muita gente. Sei que também houve muitas pessoas que se fragilizaram na fé, que estão acomodadas, mas olha, a minha igreja local, que não é regra, mas a minha igreja local cresceu muito na pandemia. Graças a Deus. E eu sei de muitas igrejas que cresceram muito e outras que esvaziaram muito. Então, não estou dizendo, a minha cresceu, não. Mas as igrejas não permaneceram como antes, para o bem ou para o mal. Sim. Houve um movimento impressionante que houve na pandemia. Então, as igrejas, a igreja, ela é despertada e, às vezes, a crise, ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade que Deus dá à igreja para acordar e para reagir. Reagir orgânico, para responder é melhor. Sim, sim. Pastor, eu lembro no seminário, comentei com o senhor, né, antes do nosso podcast, que foi uma leitura obrigatória, né? Foi quando eu conheci o senhor. Eu gostei da palavra obrigatória, você frisou bem. Uma leitura obrigatória, teologia. É deleitosa, né? Não é porque é obrigatório que não é bom. Exatamente. Não vamos usar do ele e do ou aqui, né? Por favor. Bom. Obrigatória e prazerosa. Isso. Que o meu querido professor de teologia sistemática, o meu querido pastor Cantoca, indicou. E eu lembro que quando eu tinha chegado no seminário, eu tinha muito mais em mente as polêmicas, né? Ah, sim. Acho que todo seminarista, infelizmente, às vezes ele é mais interessado nisso, né? Verdade. Os assuntos, né, de eleição, predestinação, né, lapsarianos, né? E ao começar a teologia sistemática, a matéria de teologia sistemática, já nos foi passado esse livro que trata de assuntos não muito polêmicos, mas ao mesmo tempo eu percebi que foi muito edificante. Fortaleceu muito. Eu já sabia que Deus Pai era todo-poderoso, já sabia que Jesus Cristo era humano e divino, já sabia que o Espírito Santo, né, era uma pessoa, já cria na Trindade. Mas aquilo me deu um fortalecimento, né? Deixou as minhas bases muito mais sólidas, né? Então, que palavra que o senhor tem de encorajamento para esses jovens que às vezes, como eu, estão tão interessados em assuntos tão secundários da fé cristã, né? E às vezes se esquecem um pouco dos assuntos mais elementares da fé cristã, que é o credo apostólico e como o senhor o descompacta nessa sua obra. Muito bom. Hoje eu creio que a questão é mais séria ainda. Você entrou no seminário há uns 10 anos? Isso. 10 anos. Então, 2013. Olha só, 2013. Então pegou já uma época fruto da internet, tá? Mas hoje Sim. A coisa deve ser mais séria ainda pelos debates da internet, grupos de provocação. Eu imagino, eu não participo de grupos de teologia de nenhum, que eu saiba, que eu me lembre. Os grupos que eu participo são grupos que eu tenho que participar de seminário e tal. Mas, pelo que parece, as coisas são grandes debates, né? de pontos doutrinários, etc. Isso traz muito prejuízo para a fé. Sim. Porque você pensa que cristianismo é isso, é apenas esse debate. Eu sei, por outro lado, que Deus, na sua misericórdia, tem despertado muitos jovens à fé. Mas Deus usa... o meu grande conforto como teólogo é que Deus usa um jumento
Então, Deus pode me usar também. Então, isso é muito confortador. Mas lá o jumentinha falava hebraico, né? Mas ele usa também falando em português. Também. Então, Deus pode usar. Sim. Mas não que seja o caminho ordinário. Eu observo isso, você tocou num ponto interessante. Eu tenho observado no seminário, eu não sei quantificar, mas boa parte dos alunos do seminário do presbiteriano tem vindo de grupos pentecostais ou neopentecostais, que se converteram não tem muitos anos. Repare, e para vir para o nosso seminário, ele tem que já ser membro da nossa igreja há pelo menos há 3 anos. Então, quer dizer, eles já indicado pelo presbitério. Exatamente, eles têm que estar pelo menos há 3 anos, o pastor já 3 anos já tem indicado e acompanhado o trabalho dele. Quer dizer, nessa brincadeira, ele no mínimo tem que estar naquela igreja há 4 anos. Então, ou seja, não é tão recente assim. E a origem deles tem sido muito alunos de origem pentecostal ou neopentecostal. Porque eu brinco, às vezes pergunto assim com eles, e tem me assustado, brincava, porque eu brincava sempre. Só que, de repente, o número ficou grande. Foi aumentando. Agora de perguntar, quem é presbiteriano aqui? Tem uns 3 lá de quem origem. Nasceu, né? Tem uns 3 só. E eu observo o tipo de preocupação, o gosto pelo debate, por polêmica, né? E isso não é uma coisa boa, porque você não ensina teologia pelo debate. Não é a forma. Eu gosto muito do discípulo do Spener, que ele falava isso. Eu não lembro qual é o nome desse discípulo do Spener. Eu sinto isso em algum texto meu, que não é a melhor forma de ensino. Você ensina proposicionalmente. Sim. Você ensina a palavra, e essa palavra ela vai chegar em momentos que há certos nós que você terá que tratar deles, e você tratará e caminhará. Mas você não começa por eles, porque se você começar por eles, você começa superficialmente, porque eles não apareceram do nada. Eles são resultados de uma série de posições teológicas que vão convergir ali. Não é uma questão só que está entrando em conflito, há várias outras. Então, você vai ter discussões superficiais. A questão sempre é de um estudo das Escrituras com seriedade, estudar a Bíblia devocionalmente. E para o pastor isso é muito problemático, porque nós podemos perder a dimensão devocional da Bíblia, e é um risco para a gente ser tentado a olhar a Bíblia para sermão, né? Olhar a Bíblia para sermão. A minha preocupação comigo agora, a minha questão não é mais sermão, é olhar para vídeo, né? Entende? O que eu vou gravar agora? Entende? É outra tentação que eu nunca pensei. Ler para criação de conteúdo. Então, veja, eu estou agora embarcando numa outra crise, entre aspas, pensando nesse problema pessoal. Pensar que a leitura bíblica devocional ela é a base de tudo. O estudo da teologia não se faz em termos de controvérsia, há o espaço para isso, haverá isso. Paulo nos fala de estar preparado para a defesa do Evangelho, apologia, a palavra que ele usa lá em Filipenses. Então, nós devemos estar preparados, mas não é a forma primeira. A forma primeira é de conhecimento bíblico e de aproximação. E haverá os momentos próprios, e Deus vai nos instruir quanto a isso, a edificação, a instrução. Eu, desde jovem, apreciei muito, quando eu era jovem, eu lia 2 autores com muita frequência. Eu lia o Packer e o Pink. Packer, gostava muito dos 2. E eu me encantava mais com o Packer, justamente pelo jeito dele. Não que eu desmerecesse o Pink, né? Mas eu achava que o Pink era mais agressivo e o Packer mais doce no ensino. Então aquilo me agradava mais, a forma dele ensinar. E não quer dizer que a melhor forma é a dele, do que eu, é um depoimento. Então eu creio que o estudo devocional, o estudo sistemático das Escrituras, o estudo pastoral das Escrituras é a melhor forma de aprender a palavra, ser edificado pela palavra e não pelo debate. Havia um debate, debatamos, mas nenhum mal. Mas a questão não é o debate em si.
como professor, e isso eu já aprendi há muitos anos, eu falava isso para meus alunos. Eu tenho até um livro que eu tenho um capítulo que eu falo, ninguém lê aquilo, está escondido. Que eu Fala o nome do livro, por favor. É a Introdução à Metodologia da Pesquisa. Ok. Mas eu não falo esse capítulo especificamente, que é a tentativa de criar uma metodologia para seminário. Não é um negócio de página, a BNT, somente isso. Como se aproximar das matérias do seminário. E eu coloquei um adendo dizendo como eu entendo o professorado. Então, é uma espécie de filosofia de ensino muito pessoal. Eu coloquei em forma de proposição, isso, eu acho que umas 37 proposições. E uma proposição que eu coloquei lá, eu já escrevi, isso deve ter uns 10 anos, quase isso, que eu não quero vencer meus alunos. Eu estou querendo aplicar isso de uma forma mais ampla. Sim. Eu quero ganhá-los. Vencer não é difícil. Eu posso estar até errado, mas eu venço. Sim. Pela experiência. Dá nó no sujeito, dá volta. Então, não é difícil. Mas o que eu ganho com isso? Eu quero ganhá-los para uma posição. Então, isso pode ser aplicado não apenas professor e aluno. A tudo. A tudo, exatamente. Verdade. Você não quer ganhar no sentido de conquistar alguém para um conceito que você crê que seja bíblico, então peça a Deus discernimento. Deus pode usar a pancada? Pode, mas não é o método ordinário dele. Então, a brandura, aquele que Paulo fala a Timóteo, né? Que ele seja brando no ensino, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento ou discernimento. Paulo, Timóteo, não pode conceder arrependimento, mas ele pode ser brando. Deus é quem vai dar o arrependimento, se Deus assim o quiser. Então, nós queremos ganhar, conquistar. Então, é preciso pedir a Deus sabedoria, discernimento para isso. Porque a palavra de Deus, ela ilumina. No Salmo 119, diz que a palavra de Deus, ela dá sabedoria até mesmo aos loucos. Lá, a tradução em geral fala simples. E a palavra simples ali tem um sentido de mente aberta. Tem um estudo do John MacArthur fantástico sobre isso. Eu acho que o livro é até da Fiel, eu tenho a impressão que não tenho certeza. É o mente aberta, que não sabe o que deve reter, o que deve deixar passar. Então, essa palavra, ela dá sabedoria, e a palavra sabedoria que ele usa lá é a principal palavra hebraica. Jumento fala hebraico, eu também estou aqui, né? Então, estou devolvendo a piadinha dele. Ele levantou, né? Chutou, assim. Esse episódio eu já sabia que esse episódio ia ser bom, mas que ia ser tão engraçado, eu não imaginava. Mas a palavra para sabedoria ali, que é em geral discernimento, é a principal palavra hebraica para sabedoria, que é o bin, que é a ideia de saber avaliar e selecionar as coisas. Então, discernimento é a ótima palavra. E me impressiona porque ele diz que a palavra de Deus dá discernimento, principal palavra hebraica, ao tolo, que pode ser traduzido por imbecil. Esse cara é imbecil. E a palavra de Deus dá sabedoria até a ele. Bom, se dá até a ele, gente, vai dar a mim também, não é possível. Graças a Deus. Para mim vai chegar também. Vai chegar até mim. Então, quando você ensina o Evangelho, Deus, se quiser, Ele concede arrependimento. Agora, nós usamos dos recursos que Deus nos dá. E eu creio que o caminho que Deus usa para conosco é o caminho que nós devemos usar para com as pessoas. E qual é o caminho que Deus usa para conosco? É o caminho da acomodação, tão enfatizado por Calvino. Né? Deus não se acomoda. Comunicação é graça. Muito. Deus se acomoda para nós, nos fala. Então vamos tentar nos acomodar as pessoas, tentar entendê-la. É fácil? Não é. Que dá vontade de dar uma paulada na cabeça do sujeito, né? Falar do hebraico aqui, por exemplo, né? É o pecado que aparece do jumento, né? Isso aqui é brincadeira, né? Mas que, ótimo, tá ótimo. Tá muito bom, tá adorando. Mas nós somos pecadores. Mas você se acomodar e falar, persistir, ensinar, na esperança que Deus conceda arrependimento. Só Deus pode fazer isso. Muito bom. Reverendo,
indo quase para o nosso encerramento, como a gente poderia utilizar o credo em nosso momento devocional, numa leitura bíblica, em nosso momento mais íntimo com o Senhor? Né? Como que o credo pode nos auxiliar, talvez numa interpretação de um devocional? Como é que o Senhor poderia encorajar os irmãos, né, que nos ouvem e assistem a aprender o credo, né, que eu acho que seria o primeiro passo para quem ainda não conhece, ou revisitar aqueles que já, talvez por algum tipo de aversão, se afastaram, e a utilizar dentro do seu dia a dia de comunhão com o Senhor? Certo. Uma coisa boa seria ler meu livro. Pronto. já faz isso. Recomendo. Por favor, editorafiel.com.br. Ao final você vai ter mais 20% de desconto. Primeira vez que eu faço assim, eu nunca falo dos meus livros. Falando nisso, dá para dar um desconto pro pessoal? Com certeza. Se você acessar a loja da Editora Fiel e usar o cupom, vou pensar no cupom bom aqui, que é o Ministério Fiel Podcast, que é igual o nome do nosso podcast, você vai acrescentar mais 20% ao livro. Por que eu estou dizendo acrescentar? Agora é o momento merchan, viu, reverendo? Obrigado por levantar a bola. Nós estamos com um tipo de campanha nova com a nossa comunidade. Então, se você acessar a Editora Fiel, você pode se tornar o Fiel Mais ou Fiel Plus. Como é que faz isso? Bom, basta se cadastrar na editorafiel.com.br e você já vai ter 30% de desconto em todos os livros. Se você só se cadastrar em nosso site, você já tem 30% em todos os livros do nosso catálogo. E se você usar o cupom, então, Ministério Fiel Podcast, tudo junto, em letra minúscula, você vai acrescentar mais 20% nesta obra aqui. Então você vai conseguir comprar este livro para você aprender a melhorar o seu devocional com o credo, com 50% de desconto, um baita desconto, né? E você pode aprender com o reverendo Emister e com esse livrinho, que não é pouca coisa. Não é mesmo. Bom, agora falando sério, falando sério do ler meu livro, eu vou fazer uma analogia aqui, é mais do que o credo. Quando eu me converti, eu fui para a vida militar e tinha operações especiais muito difíceis, né, que a gente não pode falar. E nessas operações, treinamento pesado, eu andava sempre com o meu Novo Testamento no bolso, né, lateral, na calça, né, em vez de munição era meu Novo Testamento. E havia treinamentos muito sofridos, difíceis, de sobrevivência. E eu fui decorando salmos. E em meio a um tiro a outro, tal, eu ia recitando salmos. Eu era novo na fé, eu tinha 1 ano de crente, né? E aquilo foi muito importante para a minha fé em momentos de angústia. Então, estou falando da palavra de Deus. Sim. O credo não é a palavra de Deus, mas o credo é um resumo da nossa fé. O credo pode ser muito útil para nós em termos de relembrar a nossa fé. Relembrar. Sim. Eu não estou relembrando que Deus é Pai, estou relembrando que um sumário da nossa fé. Pode ser também, como eu fiz em termos de roteiro de estudo, pode ser um roteiro de estudo seu, não necessariamente lendo meu livro, mas vou começar a ler a Bíblia pensando nisso. A Bíblia de estudo, é isso? A Bíblia foi lançada agora, a Bíblia de estudo. Sim, da Fé Reformada. Estou levantando Muito obrigado, reverendo. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada também com 20% de desconto em nosso site. Então, que tem referências cruzadas. Sim, concordâncias, notas teológicas. Olha, Deus Pai, eu vou estudar isso. Não vou nem pegar meu livro necessário, vou pegar sobre Deus Pai, ver o que a Bíblia fala sobre Deus Pai. E vou descobrir tanta coisa, vou anotar sobre isso. Olha, Deus Filho, Espírito Santo, Maria, o que fala sobre Maria nas Escrituras, o que fala sobre Pôncio Pilatos, sobre ressurreição, vida eterna. Olha, é um roteiro magnífico de você, não quer o livro? Ótimo. Você e as Escrituras. Apenas o roteiro do credo que você está estudando a partir do credo, a Bíblia, sem ler mais nada, se você não quiser. É uma forma. Muito bom. É um encorajamento muito grande, porque a gente às vezes se perde, né? Talvez não sei fazer meu devocional, talvez eu não sei como ler a Bíblia de forma diferenciada, ou estou muito monótono na forma de fazer a leitura. É um incentivo, né? É um incentivo. Eu outro dia falei com meus alunos, nem sei onde foi isso, não sei mais qual curso que eu estava falando, mas foi uma coisa que surgiu na hora. Eu falei, experimenta. Não, foi da minha igreja domingo. Eu estava falando sobre adoção, e eu levantei essa questão de que, olha, experimente, meus irmãos, ler um capítulo da Bíblia. Se for um livro pequeno, lê ele todo. Mas se não puder ler o livro todo, lê um capítulo, leia todo dia esse capítulo e anote. Você vai ficar impressionado.
naquela semana, que sexta-feira você vai estar anotando coisas que você não viu na segunda, não viu na terça. E se você continuar lendo, é impressionante. Você lê, pensa, medita, ora e anota, anota, anota. Como a palavra de Deus é rica e como a sua leitura vai se aprofundando na palavra de Deus e você vai pensando coisas que você nunca viu o texto e você vai relacionando com outros textos. Eu gosto muito de estudar assim, devocionalmente. Muito, muito. É muito instrutivo. Muito. Né? Tanto é que o senhor comentou do Salmo 23, né? Há quantos anos o senhor comentou que está? Eu acho que é uns 5 anos. 5 anos, em cima de um único salmo, paulatinamente fazendo essa meditação em cima do texto, fazendo as anotações. Muito bom. Vini, tem uma pergunta, Vini, final? Reverendo, algum agradecimento? Não, agradecer. Você que tem basicamente diariamente contato com o reverendo ali para fazer o blog. Quer incentivar o pessoal a acessar o blog? Acesso. Recomendo, com certeza, incentivo. A nossa série Rei Pastor, nós já estamos aí com quantos artigos, pastor? Acho que mais de 20, né? Mais de 20 artigos, né? Só trabalhando essa questão da teontologia em Salmos, né? Então, que lindo. O pastor trabalha vários atributos de Deus, né, nessa série, né, aspectos da misericórdia de Deus, do pastoreio de Deus, né? Vários termos utilizados pelos salmistas, né? Também no Salmo 23. Então, está sendo muito enriquecedor para a minha fé, tá lendo, né, editando tudo isso, publicando, né, dando publicidade a isso. Então, toda quarta-feira tem texto do reverendo Hermes Maia lá, na coluna dele lá, Reflexões Comprometidas. Comprometidas. E eu recomendo também muito a leitura dessa obra, né? Como eu comentei, da obra Creio, eu sei que os assuntos polêmicos, eles fervilham mais, mas eu ter conhecido mais sobre teontologia, né, a doutrina de Deus, sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, hamartiologia, o senhor comenta muito também, né, a doutrina do pecado, né, da salvação, a soteriologia, estudado de uma maneira mais profunda essas doutrinas menos polêmicas da fé, me fortaleceu muito, até para depois tratar de assuntos mais difíceis e mais polêmicos. Né? Eu acho que antes de querer debater contra a mentira, conhecer a verdade é muito melhor. Né? Você vai reconhecer muito mais uma nota falsa se você conhecer bem uma nota verdadeira. É isso né? mesmo. Então, foi muito fortalecedor. Então, eu agradeço a contribuição do reverendo Hermes por tantas obras, tantos escritos, né? Por fazer parte da minha formação ministerial e também editorial. Eu estou muito feliz e recomendo aos nossos ouvintes que também se utilizem de todos esses recursos que Deus tem dado à igreja por meio do mestre Hermes Maia. Muito obrigado. Eu espero um dia poder falar sobre o Vivendo com Integridade. Sim. Será uma boa. Com certeza. Podemos já agendar, se o senhor quiser, uma próxima volta aqui, um retorno. Um estudo do Salmo 15. Eu posso falar um pouco sobre... Por favor. Claro. Não sobre ele, mas sobre os artigos lá? Sim. Essa questão do Salmo 23 é um estudo, a partir do Salmo 23, a ideia é a seguinte: eu declaro, o Senhor é o meu pastor. Então, ele é o Senhor, então ele é rei, majestoso, glorioso e tal. E ele é meu pastor. Então, daí meu tema, Senhor e Rei. E a minha perspectiva inicial foi essa, ver como os salmistas olhavam o Senhor. E aí eu comecei, o Senhor e Rei, na visão dos salmistas. Aí eu falei, visão só não, visão na vivência, na experiência deles também. Sim. Então, o título é Senhor e Pastor na visão e vivência dos salmistas. E eu fui estudar todas as vezes que aparecia a palavra Senhor, no hebraico, nos Salmos. Eu me permito vaguear, mas o ponto de partida sempre vai ter que ter um texto em Salmos. Sim. Estudar sempre o que ele fala sobre Senhor. Então, ele fala, o Senhor é meu refúgio. Então, eu fui arrumar um tópico no qual fala, olha, Deus em relação a nós, ele é refúgio, ele protege, ele nos guarda, ele é justo, então a justiça de Deus, tal. E a partir daí fomos classificando. E eu espero acabar um livro, não sei quando, de umas, sei lá, umas 600 páginas, talvez, dentro dessa perspectiva. Mas então é isso.
como é que o Senhor é mostrado ali para os salmistas, não só teoricamente, mas vivencialmente. Para mim tem sido muito interessante. Domingo agora eu estava pregando sobre isso, uma parte bem avançada. Eu falei que eu estou num ponto agora de analisar como nós, que temos a Deus como Senhor e pastor, como nós devemos responder a Deus, a esse Senhor. E já vi 7 itens lá, meditar na palavra, tal, e cheguei num ponto que a igreja, eu percebi que foi muito importante para a igreja, que eu falei, nós devemos temer a Deus. E nos Salmos eu encontrei isso. Temer ao Senhor. E devemos pedir a Deus que nos ensine a temer. Sim. E a gente não pensa muito nisso, né? Temor, medo, tal, que eu tenho caminhado por uma interpretação, por enquanto, ainda é provisória, de temor como sendo um amor reverente. Amor reverente que se manifesta em obediência. Né? Mas então, temer, o pessoal temer, falou, gente, temer a Deus é graça. Temer a Deus é graça. Mas então, repare, pastor, Senhor, temer, eu respondo a Deus em temor obediente. Sim. Então, tem sido, para mim, também tem sido muito assim, surpreendente, porque eu não sei o caminho, estudando, vendo, orando, e Deus vai me mostrando. Às vezes a gente pode achar que o temor a Deus seria uma parte ruim do nosso relacionamento com Deus, né? E não é. Muito pelo contrário, né? Deus nos ensina a palavra para que nós temamos, né? Para que nós temamos. Quer dizer, uma coisa, e o salmista pede a Deus para que me ensine a temê-lo. Pedir para que Deus me ensine a temê-lo é uma coisa assim, inusitada, a gente não costuma estudar muito sobre isso, né? Sim. Sobre temor de Deus, como uma coisa boa, e Deus requer de nós, né? Com alegria. É isso aí, gente. Toda quarta-feira Voltemos ao Evangelho. Quero incentivar você, então, que nos ouve, que nos assiste, a acessar o blog voltemosevangelho.com e ir lá comparecer aos artigos do nosso querido reverendo, que vai te auxiliar em seu devocional e também acompanhar essa jornada do reverendo em estudar as Escrituras Sagradas e trazer ali suas porções de meditações, suas conclusões, suas preposições. Reverendo, queria te agradecer pelo seu tempo conosco. Será muito bom tê-lo novamente aqui. Acho que será de bom tom, vamos dizer assim, a gente conseguir agendar, né? Depois do Vinícius casando e tendo seu momento aí de férias, né? Férias matrimonial. Nesse retorno, a gente ter uma agenda com o reverendo para falar sobre o Salmo 15, sobre o outro livro, Vivendo com a Integridade, um estudo do Salmo 15, vai ser muito bom. Não somente sobre ele, mas a gente pode continuar conversando sobre diversos temas, aprofundar talvez no Salmo 23, vai ser muito bom. Reverendo, queria que o senhor desse uma palavra final aos nossos ouvintes, né, aqueles que nos assistem também. Muito bem. Eu quero incentivá-los a continuar firmes em sua fé, no estudo da palavra, não desanimem, prossigam na palavra. A vida cristã é uma rotina do Espírito. E a rotina do Espírito é maravilhosa. Ela nos conduz em segurança. A vida cristã não é cheia de picos e baixos. É a rotina do Espírito. E essa rotina do Espírito é aquilo que Pedro diz quando ele encerra a sua segunda carta aos irmãos da dispersão. Ele poderia encerrar falando sobre, olha, tenham fé, a vida vai melhorar. Não, ele fala, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prossigo na fé. Dedique-se a Deus. Eu creio que grande parte dos irmãos que assistem a esse podcast, grande parte é jovem. Então, viva o Evangelho na sua vocação de servir a Deus, um assunto que eu acho muito relevante, trabalhar sobre vocação. Então, sirvam a Deus onde Deus os colocar. Vivam a fé em amplitude, sob a direção do Espírito, e Deus há de orientá-los nas decisões da vida. Deus os abençoe. Amém. Amém, reverendo. Muito obrigado. Você que nos ouviu e que nos assistiu, pode, então, compartilhar em forma não de antítese, mas de uma forma que irá acrescentar a vida de irmãos e irmãs que estejam, talvez, lutando, entendendo ou tentando conciliar o credo, ou talvez o seu momento mais de uma fé mais católica, ao se aproximar de uma fé protestante e evangélica. Talvez esse episódio seja muito importante para essa pessoa, então compartilhe com ela. E nós nos veremos no próximo episódio, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe vocês, e a gente vê no próximo episódio. Muito obrigado, reverendo. Obrigado, Vinícius, reverendo. até a próxima. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.